Se eu tivesse que usar uma palavra para descrever um sentimento coletivo hoje, atual, seria tédio. O que é contraditório com o nosso tempo, né? Nós nunca estivemos com tanto acesso a objetos que conseguem eliminar esse tédio. A gente tem o entretenimento na palma da nossa mão o tempo todo, literalmente. Mas mesmo assim, é uma sensação muito constante, é uma sensação que parece que é coletiva, sabe? Que tá entre um pouco todo mundo, mas ninguém exatamente fala disso. E a gente meio que aprende a lidar com isso, novamente por sua contrariedade, por seu oposto, pelo excesso. A gente, ao mesmo tempo que fica o tempo todo entediado, a gente o tempo todo consegue aliviar esse tédio. E a gente nunca consegue nivelar por baixo ou nivelar pela normalidade, a gente sempre nivela por cima. Eu fico mais entediado ainda, e por isso eu tenho que me estimular mais ainda, e fica nisso ad eternum, sabe? Eu tava pensando sobre isso não só de uma perspectiva pessoal, mas do que eu vivo, do que eu observo, mas também por causa desse livrinho aqui, Tédio Terminal. É um livro de contos da Izumi Suzuki. É uma autora falecida já. E o último conto desse livro, é o que dá nome a ele, Tédio Terminal. É um conto curto, são mais ou menos 30 páginas, mas extremamente potente. Ele é extremamente atual, mesmo sendo escrito entre os anos 70 e 80. Ele vai falar sobre uma sociedade que tem acesso a um dispositivo, a um mecanismo que consegue te trazer um estímulo que é quase como um êxtase, assim. E eu me vejo muito nesse conto, sabe? Não como um ser humano separado, um átomo separado de tudo, mas como um ser humano de 2026, um ser humano do século XXI. É um ser humano que foi atravessado pelo tempo atual. Porque não só a Izumi traz esse panorama que é muito atual do estímulo, do tédio, mas ela vai trazer várias consequências disso que a gente consegue enxergar tão cruamente, sabe? Às vezes não literalmente como está escrito, mas você consegue entender quase como se fosse uma metáfora da atualidade, sabe? Como se alguém estivesse hoje escrevendo uma metáfora sobre hoje. Né? Ela descreve várias situações como as pessoas... nessa sociedade as pessoas têm em média 1,70 e 50 quilos porque elas estão tão entediadas e que elas não sentem mais disposição e vontade de comer. Então o sedentarismo e a má alimentação são uma epidemia praticamente. Tem uma cena bem simples assim, acho que é uma passagem de uma página ou menos, meia página, que ela tá saindo com um menino, a gente não sabe o nome dele, o texto só chama ele de ele. E ela tá saindo com esse ele, e eles estão indo, acho que almoçar, lanchar, alguma coisa, e eles se sentem estranhamente desconfortáveis naquela situação porque eles não estão assistindo nada. Eles só conseguem comer quando eles estão vendo alguma coisa, eles só conseguem relaxar ou assistir alguma coisa. Até esse estímulo da tecnologia sobre eles. E isso é extremamente atual, né? Uma coisa muito simples, mas quem não come assistindo no YouTube, quem não come assistindo Netflix ou qualquer outra forma, ou come com o celular na mão vendo alguma coisa, né? E não faz só coisa por si só, sabe? Primeiro come e depois faz outra coisa. Um ponto que você às vezes não consegue nem achar o que assistir enquanto come, porque sua comida esfria.
ou a fome passa, enfim. E esse texto, ele tem muitas passagens, assim, muito interessantes, né, novamente muito atuais, porque ele toca no ponto do tédio por excesso, sabe? Do não aquele tédio que a gente tinha no infantil, né? Lá da minha idade, né? Eu sou de 2004. Então, embora já houvesse tecnologia, não é como é atualmente, né? Então, às vezes a internet caía, a luz caía e realmente não tinha o que fazer, sabe? Você ia ficar olhando pro teto durante horas até arranjar o que fazer. E isso era um tédio genuíno. E um tédio, assim, nutritivo, sabe? Que te fazia pensar, que te fazia elaborar alguma coisa para você eliminar ele. E essa elaboração nutria a sua imaginação, nutria a sua criatividade, por que não? E, e você no final arranjava alguma coisa para fazer, nem que essa coisa fosse reclamar. Mas hoje em dia isso não existe mais, sabe? Se a sua luz cai, você tem seu telefone, se a sua internet cai, você tem sua internet móvel. Então, por excelência, o ser humano já superou o tédio. Né? E essa frase, superou o tédio, ela tem que ser posta em um prisma muito específico, porque eu tenho uma tese, digamos assim, de que o ser humano superou a evolução, né? A evolução das espécies. Porque se o condicionamento evolutivo vem a partir da alteração do meio, se o planeta esfria, quem sobrevive são os mais adaptados ao frio. E, dadas as circunstâncias, isso vai alterando. Né? Por mais quente, quem é mais adaptado ao calor. Porque o ser humano consegue alterar o seu ambiente ao seu favor, sabe? Se fica mais frio, ele consegue se esquentar. Se fica mais quente, ele consegue se esfriar. E o tédio eu sinto que é a mesma coisa. A gente não superou ele a partir de uma reflexão sobre o tédio, mas a gente varreu ele para debaixo do tapete, a gente consegue varrer eternamente. Não existe mais espaço de silêncio. E esse conto, ele é muito interessante não só por trazer isso, mas também por trazer as consequências disso. Nesse conto a gente vê uma desumanização, assim, brutal de como o ser humano pode se levar até as últimas consequências para tentar suprir esse tédio, porque as maneiras mais convencionais não servem mais. Nesse texto a gente tem duas passagens violentas, assim, uma mais explícita, a outra nem tão explícita, mas você sabe que houve um caso de violência ali, em que a reação dos personagens é totalmente apática, é totalmente insensível. E isso nos faz refletir, né, de o quanto que hoje em dia a gente também faz isso de certa forma. Né? Quem nunca já teve contato na internet com pessoas que ativamente estavam constantemente assistindo conteúdos de violência extrema, porque aquilo pra ela era o que entretinha, sabe? Era o que entretinha porque o normal, né, um vídeo comum já não entretinha mais essa pessoa, ela precisava de uma coisa mais extrema. Ou a mesma coisa com a pornografia, por exemplo. E a gente está chegando nesse nível de a gente estabeleceu uma base que não há mais tédio por falta, sim por excesso. E quando esse tédio por excesso vem, a gente consegue suprir ele até ele vir de novo. E a qualidade desse conteúdo também, né? Até onde isso vai, né? Como eu falei, existem pessoas que veem conteúdos extremos para aliviar um tédio que era para ser normal, sabe? O ser humano tem que viver com o ócio. O ócio faz parte da nossa condição. Isso me lembra, né, aquela diferença entre sofistas e filósofos na Grécia Antiga. Uma das diferenças não era só retórica, mas era também a questão do ócio. O filósofo ele tinha orgulho de ser uma pessoa ociosa, que tinha o seu tempo gasto único e exclusivamente com o pensamento, com a elaboração. Já o sofista era a pessoa que tinha que fazer algum trabalho manual, laboral, portanto.
E, e hoje em dia, eu fico pensando o quanto desse tempo a gente dá pra nós, a gente se dá. O quanto desse tempo a gente consegue ter sem surtar, sabe? Pegar uma fila sem ficar o tempo todo no telefone. Ou ir tomar um banho sem ouvir uma música. Ir ao banheiro sem levar o celular. Acordar e dormir sem o celular. Sabe? A gente tá quase como uma metamorfose, se tornando um com a máquina. Se tornando um com esse algoritmo, portanto, que ele não sai mais de nós. A gente não, tudo que não é feito para ter essa estimulação constante, a gente não consegue mais gastar o nosso tempo nisso. É extremamente difícil. Qualquer coisa que seja mais longa, que exija raciocínio, que exija tempo, que exija esforço, é quase que impensável pra gente. É quase que impossível. Ler um livro, que é uma atividade que vai te demandar um esforço intelectual, às vezes nem tão grande assim, né, de questão de vocabulário, de entendimento de frase, mas ele vai te demandar um esforço de tempo que ele não é imediato como as plataformas e os acessos que a gente tem hoje. É uma coisa que é uma tarefa que inevitavelmente vai demorar o seu tempo, sabe? E outras tarefas, outras coisas, a gente simplesmente não consegue mais estar presente e na realidade como ela é, sem ter um auxílio, uma muleta para acompanhar a gente o tempo todo. E eu também fico pensando, refletindo, no quanto no quanto a gente percebeu muito rápido e diagnosticou muito rápido o que isso traz pra gente, sabe? Porque assim, né, hoje na internet o que a gente consegue mais ver são vídeos de não aguento mais no telefone, como eu saio, não aguento mais ficar tanto tempo em redes sociais, como eu saio. E são vídeos com milhares e milhões de visualizações. E é engraçado, você só troca um consumo pelo outro. Porque agora você vai, ao invés de deixar ao invés de ver um vídeo sobre alguma coisa aleatória, você vai ver um vídeo sobre como deixar de ver um vídeo sobre uma coisa aleatória. E isso pra você é quase como se fosse produtivo, sabe? Você só trocou uma coisa pela outra, um vício pelo outro. E chama isso de produtividade. Esse primeiro passo do reconhecimento é muito importante, com certeza, porque você só consegue se mover no plano, no tempo e no espaço, a partir do momento que você toma consciência de em que plano você está. Você não consegue fazer um movimento por sorte, assim, por acaso. Principalmente quando existe uma indústria bilionária por trás disso, querendo a sua atenção a todo segundo, sabe? Porque o tempo que você está no seu telefone, no seu computador, é o tempo que alguma empresa está te vendendo algum anúncio, alguma empresa está te vendendo alguma coisa, e você precisa estar naquele tempo. Aquilo é estruturalmente feito para que você fique ali o máximo de tempo possível, porque eles lucram com o seu tempo. As empresas de tecnologia lucram com isso. Você precisa ficar lá e eles vão ter, com o recurso financeiro que eles têm, eles vão usar todo o recurso, quer dizer, eles vão usar todo o aparato psicológico, social, tecnológico para criar esse modelo para você ficar lá o máximo de tempo possível. É pensado para ser assim, sabe? Não é um acaso que tá todo mundo nessa epidemia disso. Não é um acaso que todo mundo se queixa de um sentimento de uma anedonia
né, uma anestesia perante várias coisas, sabe? De que você não consegue sentir o prazer no antigo, ou sentir o prazer no simples, porque tudo precisa estar o tempo todo com algum estímulo muito grande ali, sabe? Te dando essa injeção no seu cérebro de dopamina, seja esse termo, né, que é o que é mais usado ultimamente. Essa, essa, essa injeção de algum tipo de prazer ali. E me deixa contente que muita gente está percebendo isso. Porque é uma coisa muito danosa. É uma coisa que a gente já está percebendo, a gente percebeu rápido, né? Essa epidemia de vídeo, principalmente de vídeos curtos, é muito recente. E a gente não consegue mais passar o tempo com nós mesmos. E não digo isso como com um certo desdém de quem a gente é, de eu não consigo passar tempo comigo mesmo porque eu não gosto de mim ou porque eu tenho medo do que eu vou pensar. Porque a gente não consegue fazer uma coisa só, a gente não consegue só parar e pensar, né? A gente tem que ficar mexendo no telefone até cair no sono, porque deitar a cabeça no travesseiro e ficar com o olho fechado fazendo nada durante 30 minutos, até você dormir, é impensável. E isso é um diagnóstico do nosso tempo que a autora fez há 40 anos, sabe? No texto ela fala sobre a televisão, que te dá esse aparato de você assistir televisão e liberar endorfina no seu cérebro. Na época a televisão, porque eu acho que era a tecnologia doméstica mais popular, mas hoje em dia é o celular, mas só troca a forma, sabe? O conteúdo é o mesmo. E as passagens assim de a protagonista falando, nossa, eu não fiz nada o dia inteiro. Parece que eu faço tanta coisa, mas parece que eu não faço nada ao mesmo tempo. E esse texto me fez refletir bastante, sabe? Sobre não só o que eu já pensava, assim, pensava simploriamente, mas me fez também perceber o quanto que talvez isso já fosse óbvio, sabe? Porque ela fez esse diagnóstico. E hoje em dia é um diagnóstico que todo mundo sabe que tem, mas às vezes até pra não lidar com ele a gente faz piada sobre isso, sabe? Porque é doloroso pensar que a gente perdeu uma coisa tão importante como a nossa atenção e a nossa capacidade de ter um tempo ocioso de qualidade. De ter um tempo ocioso onde a gente consegue realmente não fazer nada e a partir desse nada ter uma elaboração qualitativa. E não ficar repetindo na nossa mente que a gente queria naquele momento estar fazendo alguma coisa e como uma coisa leia-se, ou nesse caso, ouça-se. Mexer no telefone, ficar infinitamente nisso, sabe? Acho que o tédio ele não precisa ser terminal. Acho que o tédio ele consegue ser criativo e ser produtivo, e não digo produtivo de uma maneira atual, né, de produção do trabalho, mas de produção da essência humana, né, que é o pensamento, da essência humana que é a capacidade de elaborar. E eu não pretendo dar nenhuma resposta de como superar isso, mas é importante saber que não é só eu, que existe coletivamente muita gente nisso, e também não é culpa nossa, sabe? Era uma coisa que já era prevista de forma genial pela Izumi. Mas eu acho que a gente consegue retomar isso que foi roubado. A gente consegue retomar isso para que a gente consiga ter um salto qualitativo de tempo e de
esforço e da própria qualidade, de ter um consumo e um uso do tempo com mais qualidade, que não seja olhar para uma tela e deixar o tempo passar, e sim retomar o ser humano à sua condição ativa, à sua condição de protagonista da própria história, e não alguém que está sujeito a ficar infinitamente à mercê de bilionários querendo a nossa atenção. Então, acho que se eu elaborar muito além disso vai ficar repetitivo. Então, por hoje eu fico por aqui.